Jardim Elétrico Podcast. Nonsense, literatura e teatro, sem deixar de lado as frivolidades. Rodrigo de Odé é artista, pesquisador, dramaturgo e ator de teatro. Também atua em longas, séries e desenvolve uma pesquisa no teatro negro há mais de 20 anos, utilizando a capoeira Angola e o candomblé para realizar dramaturgias, peças e preparação de atores. Recentemente atuou numa peça chamada Por que Não Vivemos, pela Companhia Brasileira de Teatro, se apresentando em Recife, no Teatro de Santa Isabel, onde eu o conheci. Rodrigo, para começar, eu queria muito te agradecer por ter topado, por ter disponibilizado o teu tempo para estar aqui nessa conversa. Fico muito feliz por tu ter topado isso. E queria que tu começasse se apresentando para quem não conhece o teu trabalho, para quem quer saber mais sobre o teu trabalho, sobre a tua história. Conta mais pra gente. Então, bom dia. Para mim é um prazer trocar essa ideia com você. Realmente eu me sinto lisonjeado pelo interesse, porque acho sempre bom a gente estar trocando ideias sobre quem somos e o que queremos fazer nessa vida, né? Meu nome é Rodrigo dos Santos, também sou chamado de Rodrigo de Odé. Sou artista e pesquisador, sou fruto do teatro, né? Minha área original, assim, de criação artística. Também faço audiovisual, longas, séries. Ultimamente tenho feito mais longas e séries. E desenvolvo uma pesquisa teatral em teatro negro já há mais de 20 anos. Comecei com a Companhia dos Comuns, no Rio de Janeiro, e agora desenvolvo um trabalho mais autônomo, né? Um trabalho que realmente acompanhou o meu desenvolvimento como artista na Cia dos Comuns, e agora ganhou contornos diferentes. É um trabalho que eu chamo, é uma pesquisa de linguagem que eu chamo de teatro de nação. E essa pesquisa orienta a minha experiência no teatro negro, na capoeira Angola e no candomblé. É uma pesquisa que eu pretendo desenvolver no sentido de criar dramaturgias, peças, uma maneira de preparação de atrizes e atores baseada na capoeira Angola e na filosofia Yorubá, Nagô, do candomblé. E é isso, acabei de escrever uma peça que seria o primeiro fruto dessa pesquisa, que se chama Eleg Barabit, um comentário épico sobre o poder. E vamos ver agora como é que eu vou desenvolver esse projeto do Eleg Barabit. Terminei de escrever, de fazer a escrita, eu adoraria montar em algum momento, estou procurando recursos para isso, mas já comecei a fazer um novo trabalho que está dentro dessa ideia de pesquisa do teatro de nação, mas criar um trabalho agora sobre a Revolução Haitiana, sobre uma das batalhas principais dessa Revolução do Haiti, que se chama a Batalha de Creta-Pierrot, para falar do haitianismo, né, que é essa ideia da Revolução Haitiana assustando as elites brasileiras no século XIX, e também para falar de autodefesa, conjugar como é que essa ideia do haitianismo e a necessidade da autodefesa para o povo preto pode ser explorada teatralmente, ou seja, filosoficamente e esteticamente, poeticamente, nesse momento em que vivemos. E é isso, estou nesse momento de processo criativo. Tive a felicidade de apresentar um trabalho com o Márcio Abreu, a Companhia Brasileira de Teatro, no Recife, né, no Teatro Santa Isabel, onde a gente se conheceu, né, Maria? E nesse sentido é que, independente do trabalho que eu esteja realizando, seja com uma outra companhia de teatro, seja um processo de audiovisual, eu procuro trabalhar sempre os fundamentos que eu tenho desenvolvido nesses últimos 20 anos, a partir do âmbito, da área do teatro negro. Então, todo o meu ritual para me preparar para entrar em cena, ele está muito baseado nessa busca por um conhecimento cada vez mais detalhado e completo do corpo, aliado à respiração,
E a esses movimentos da ancestralidade, principalmente da capoeira Angola, né? Buscando sempre ter um corpo em forma, preparado para a performance e para o condicionamento enquanto pessoa viva, entre aspas, cidadã, nessa sociedade contemporânea aí, dessa República Democrática do Estado brasileiro. E como essa tua preparação interferiu nessa construção desse personagem, né? Só para quem não viu, não sabe qual é a peça, essa peça que o Rodrigo está se referindo, que ele fez aqui no Recife, é a peça Por que Não Vivemos, que ficou em cartaz no Teatro Santa Isabel, dirigida por Márcio Abreu, e é baseada na peça Platonov, do Chekhov. O personagem do Rodrigo de Odé é o próprio Platonov, e eu acho que eu poderia definir ele assim como uma figura que é cativante, mas ao mesmo tempo é um retrato de uma aristocracia falida, né? E aí ele retorna como esse professor que fica no conflito entre todas essas mulheres, que inclusive uma dessas mulheres é a personagem da Ana Petrovna, da Camila Pitanga, e a Sofia, que é a Josiane. E aí, tu falou agora desse teu processo de preparação como ator, né, por meio dessas tuas pesquisas. E aí eu queria que tu falasse um pouco como é que isso interferiu na tua criação do personagem Platonov. Esse cara, esse Platonov, ele é muito ambíguo, né? Então, ele tem momentos de profunda raiva e outros de profunda alegria, outros de profunda tristeza, né? Então, eu achava que eu sempre devia estar preparado para transitar por esses estados, por essas emoções, por esses afetos com o máximo de honestidade, coragem, cuidado e profundidade, né? Eu acho que em todo papel que eu faço, eu procuro conceder à obra, ao trabalho, ao personagem, tudo que eu puder do meu corpo. E tudo que eu puder significa tudo que significa falar em prazer e tudo que significa falar em dor, né? Então toda essa história acumulada nessa minha vida de 44 anos e antes dela também, né? Toda essa memória que eu trago da minha família, dos pais, do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, isso também é ancestralidade, né? E eu acho que eu tenho que estar com todo esse material, com toda essa memória disponível para que a performance aconteça com o máximo da realidade possível, com o máximo da verdade, da intensidade, da beleza e do horror, né? Nesse sentido, eu procuro sempre soltar sempre o meu corpo, aquecer as articulações, ativar o meu centro de equilíbrio através de movimentos da capoeira Angola e do boxe. Procuro fazer uma ginástica assim para fortalecer os músculos também, né? Alongar os músculos. Isso significa o corpo inteiro, né? A cabeça, o tronco, os membros. E conectado a isso, bom, e para soltar, além dessa parte técnica, física, de aquecimento de articulação, alongamento, exercícios provenientes do boxe, exercícios provenientes da capoeira Angola, eu procuro sensibilizar toda essa pele, né, que envolve esses músculos, esse sangue, esses ossos, e nessa parte é que eu sempre procuro um exercício de dança, é isso que eu queria dizer. A dança solta o corpo, né? É importante para mim estar em cena completamente solto. Solto, 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 solto. E na estreia do Por que Não Vivemos no Recife, eu pousei o Cavalo Marinho de aquecimento, né? Que foi uma oportunidade de estar com a família Salustiano também, já desde há 20 anos atrás, com o Pedrinho Salu, que me passou esse fundamento. Então, eu fiz um puta aquecimento baseado no Cavalo Marinho, nos passos, na dança, que eu ainda me lembrava. E, assim, é um aquecimento que me deixa completamente suado depois, né? Eu fico como se estivesse preparado para entrar num ringue de verdade. E, além disso, para fechar, eu faço um exercício de respiração chamado movimento espontâneo, que eu já faço há uns 16 anos. E é um exercício que serve para produzir essa soltura, né, de dentro para fora do corpo. É um exercício de respiração que me deixa completamente suscetível
ao jogo, ao encontro dos afetos, para poder responder da forma mais verdadeira possível a uma fala, a uma pergunta do outro personagem, a um olhar, a uma ação do outro personagem, né? E é um exercício também que me ajuda a me conectar com a terra, a estar concreto. É um exercício que me ajuda a concretizar as ideias, os afetos, as palavras, para que tudo seja colocado em cena na performance como um corpo só, composto de diversos aspectos, né? Tanto pensamento quanto músculos. Eu acho que isso que é o interessante desse processo que eu gosto de fazer para estar em cena, né? Então é por aí que eu transito, já tenho esse ritual, por assim dizer, há muitos anos, e é um processo de autoconhecimento muito interessante, porque conjuga corpo e pensamento, né? A gente vê que o pensamento ele brota, inclusive, dos movimentos do intestino, brota dos músculos, brota da respiração, né? Acho tudo isso fundamental. E falando de respiração, uma referência que eu trago é a filosofia Nagô, né? Sobre a criação do mundo, que o papel da respiração para as nossas tradições nagôs é absolutamente importante, né? A respiração é uma dádiva do próprio Deus Supremo, Olorum Olodumare. É ele que anima esse corpo, né? O corpo, para a gente, é feito de barro por Obatalá, como se fosse uma escultura. E ele só ganha movimento, só se anima depois que recebe o sopro divino de Olorum Olodumare. Então, essa alegoria, né, essa imagem, para mim é muito cara, porque me leva a procurar uma performance completamente desvinculada do etnocentrismo branco europeu, que é um elemento hegemônico nos processos criativos da nossa classe, né, do nosso ofício. Muito bom, cara. E eu acho que isso dialoga muito, apesar de ser uma peça europeia, né? Mas Sim, a energia que todos os atores trouxeram foi bem semelhante, assim, uma peça bem enérgica, que traz muita energia, muito, muito físico. é mesmo. E faz muito sentido tudo isso que você tá falando depois que a gente assiste. Massa. Eu queria saber se tu já tinha vindo no Teatro Santa Isabel antes, já tinha visto alguma coisa, já tinha atuado aqui, porque esse teatro é o nosso patrimônio, né, aqui em Recife. Então, estar no palco do Santa Isabel é uma experiência muito. É quase um sonho, assim. Aí eu queria saber qual foi a tua sensação de estar nesse palco. Nossa, antes de entrar em qualquer teatro, eu, sinceramente, não faço nenhuma expectativa, assim, do que possa significar estar ali, mas todo teatro é um lugar sagrado, é um lugar onde muito suor foi, onde muitas energias foram produzidas, né, foram descarregadas, é um lugar de muita afetividade, de muita espiritualidade também, todo teatro. Entrar lá, para mim, eu entrei nesse lugar, de um lugar, pô, eu vou apenas fazer mais um trabalho. Mas aí a gente vai conhecendo a história do teatro, né? Vai conhecendo a importância que ele tem, inclusive no processo do abolicionismo, né? Tem um busto do Joaquim Nabuco lá, tem um busto do Carlos Gomes lá, e depois lembrar a importância de Pernambuco para a formação da nação brasileira, né? Então tudo isso é muito simbólico. E tudo isso é simbólico num nível que atiçou completamente todo o meu imaginário, né? De tal maneira que eu pudesse realmente estar fazendo história naquele lugar, mais ou menos como se eu estivesse respondendo, de certa forma, ao que os senhores de escravos fizeram com o povo negro naquele lugar, inclusive construindo aquele teatro, e também para o povo negro que foi escravizado, torturado, vilipendiado, né? E que, de fato, foram as mãos que construíram, que levantaram aquele teatro absolutamente etnocentrado na Europa, né? Então é uma carga de energia, de responsabilidade, é uma carga simbólica muito interessante de se lidar, de estar com isso. É uma experiência que eu jamais vou esquecer. Eu jamais estive naquele lugar. Agora, acho uma coisa interessante de comentar com você, foi que em 2004, quando eu ainda estava no Comuns, a gente apresentou uma peça sobre o universo feminino negro chamado Candaces, a Reconstrução do Fogo, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E foi uma experiência, assim,
de ansiedade. Foi uma excitação entrar naquele palco, subir naquele palco, onde se apresentou o Teatro Experimental do Negro, e naquele ano, 2004, uma companhia de jovens atores e jovens atrizes negras e negros se apresentando ali, foi realmente um gesto muito simbólico. Talvez eu tenha perdido o cabaço nessa experiência e não tenha ficado tão excitado com o Teatro Santa Isabel, né? Mas são experiências similares, assim. Então, é altamente simbólico. É bom saber também, você como uma, uma moradora, uma cidadã de Recife, dessa importância que o teatro tem para a cidade, sabe? Então, foi um prazer incrível performar naquele espaço. Foi um prazer incrível trocar com vocês, porque vocês foram o nosso melhor público de todos os tempos. E eu quero voltar de alguma forma, né? As cartas estão lançadas aí para o universo e certamente foi uma experiência muito rica, muito intensa, né? Apresentar Porque Não Vivemos naquele teatro, subir naquele palco, né? Olhar para aquela coisa monumental daquela plateia, realmente uma experiência incrível e obrigado por me lembrar, né? Que eu realmente jamais vou me esquecer disso. Por favor, volta. Volte Ah, para cá com seus projetos autorais, porque é. assim, sem querer puxar saco, mas já puxando, a tua atuação assim me deixou muito impactada. Já virei muito a tua fã. Que maneiro. A tua energia em cena me deixou muito, sabe? Tu é um dos atores mais incríveis assim que eu já vi no palco e eu falei isso pra você, né? Quando eu te encontrei lá. Então, Sim. pra mim, realmente, mais uma vez eu repito, é uma honra você estar aqui. E eu espero que você volte para Recife mais vezes com outros projetos e com as suas pesquisas autorais, que você falou que está trabalhando nelas também. Pô, maneiro, Maria. Muito obrigado ter esse feedback, porque além de ser um carinho danado, mostra que o que eu estou procurando construir em termos de produção poética, preparação como performer e tal, está fazendo algum sentido, tem futuro. Então é um grande estímulo para eu dar continuidade ao trabalho com muito mais um senso de responsabilidade de ainda mais intensificado, né? Um senso de responsabilidade maior ainda. Pô, muito obrigado mesmo. E agora, só para falar um pouquinho mais sobre esse personagem, Hum, eu queria que tu falasse o que está presente de tu, enquanto Rodrigo, no sim. Platonov, e o que tem de Platonov em tu mesmo, enquanto Rodrigo. Nossa, é uma grande mistura essa. Eu acho que eu sou um cara estudioso desde pequeno, sempre gostei de estudar. Esse personagem é um professor, né? É um cara também que é conectado com o mundo do pensamento, com a necessidade de compreender. É um cara que conjuga, que comunga comigo esse senso de justiça social, de justiça humana e uma visão decadente a respeito da sociedade burguesa, né? Quando perguntam onde é que estão as pessoas, para onde eu devo ir, para casa de quem, onde é que tem o ser humano, ninguém entende. Quem é que vai entender? Isso aí para mim é uma fala crucial, assim, né? Uma completa desesperança diante desse modelo de humanidade que está consolidado aí. Então, comungo com Platão Novo, por exemplo, esse ponto de vista. E, assim, essa é muito curioso porque essa relação com as mulheres também é algo que eu já vivi em alguns momentos da minha vida, né? Uma maneira de amar que não é convencional e que eu sempre procurei nos meus relacionamentos adaptar, criar, inventar e tal, e que realmente é difícil lidar com essa afetividade, né? Então, foi muito curioso trabalhar nesse papel, essa relação com essas três mulheres, né? Porque me lembrei de diversas vezes dos meus momentos de conflito com as minhas companheiras, com as minhas ex-companheiras e tal também. Então foi muito legal fazer essa dialética, né? Ver como é que eu me comportei, como é que esse personagem se comporta, né? Nessa relação
afetiva. E aí a gente pode falar de mulheres, eu que sou homem cis e tal, mas é sobre afeto, né? Sobre essa relação da monogamia, do desejo, né? Do que é o amor, do que é a paixão. Todos esses conflitos que você viu em cena, do Platonov se apaixonar por uma, querer fugir com a outra, abusar de uma terceira, são conflitos que eu pude carregar com várias tristezas que eu passei na vida, várias coisas erradas que eu já falei, que eu já fiz com companheiras, com ex-companheiras, entendeu? Que, assim, como o Platonov também diz, naquela hora eu estava nervoso, mas se fosse agora, eu faria de outro jeito, entendeu? Eu acho que pode-se dizer que é um tipo de lição, né? O que mais? Eu acho que as duas principais coisas que eu possa falar sobre essa relação entre o meu corpo, a minha memória, a minha afetividade, né, meu espírito com esse personagem, passa muito por essa descrença na humanidade e por essa relação conflituosa com o feminino, por assim dizer, né? Da mesma forma que eu olho para Platonov e vejo que ele não é um herói, mas também não é um vilão, eu me considero também um cara que não é nenhum herói, mas que também não é vilão, entendeu? E justamente essa ambiguidade da minha história, essas contradições, são coisas que me alimentam para performar com o máximo da verdade possível. É um exercício de generosidade você colocar as suas dores, as suas fraquezas em cena. Mas é um exercício poético também transformar essas dores e essas fragilidades em algo belo, em algo sedutor que cative o interesse de quem está jogando com você na cena e de quem está jogando com você na plateia. Essa é a grande doideira do teatro. Uma das coisas mais interessantes que aquele patriarca do Aristóteles falou na poética é que a mimesis, a imitação, ela apresenta uma coisa terrível de uma forma que essa coisa terrível chega a ser desejada. Ele não diz exatamente com essas palavras, mas é mais ou menos isso. Então, eu acho que toda essa confusão que a gente assume enquanto artista, né, essa confusão da nossa personalidade, do nosso mundo interior, da nossa alma, a gente sabendo utilizar isso como material poético, eu acho que é o grande lance, né? Eu acho que é um grande barato, é uma grande maneira de fazer poesia, de criar, né? De criar. É a magia do teatro, né? E Sim. agora falando um pouquinho sobre outros projetos teus, Uhum. recentemente estreou na Mostra de Cinema Negro Faz Lá o Café o curta-metragem Dois Garotos que se Afastaram Demais do Sol, da Sim, companhia Os Crespos, em parceria com o grupo Clareou de Teatro. Tu pode contar um maravilha. pouquinho sobre esse filme, sobre o teu personagem? Nossa, foi um encontro maravilhoso, porque é da Companhia Os Crespos, da Lucélia Sérgio, do Sidney Santiago Quanz, aqui de São Paulo, uma companhia que eu namoro já há muitos anos, porque tem uma pesquisa consistente em teatro negro. E um belo dia eu fui convidado para fazer esse trabalho pela Lucélia, que é uma querida amiga minha, com quem eu já trabalhei em Navalha na Carne Negra, que é o texto do Plínio Marcos, Navalha na Carne, encenado só por atores e atrizes negras. No Massa. caso, a Lucélia, eu e mais o Rafael Garcia, que é do Coletivo Negro. Então, quando a Lucélia, dirigindo esse trabalho, me convidou para fazer, achei o máximo, porque era para ser uma peça teatral, mas no contexto da pandemia, acabou sendo transformado num curta-metragem, né? E foi o momento em que eu tive a oportunidade de fazer uma preparação de ator, conjugando todos esses elementos que eu falei para você com o boxe, porque o personagem é um cara que existiu, é o Benny the Kid Paret, um pugilista cubano que disputou o título mundial em 1962 com outro pugilista chamado Emily Griffith. O Emily Griffith é um homem, porque já morreu em 2013, um homem bissexual, e, e na pesagem dessa disputa do título mundial, o Kid Paret
cometeu uma ação homofóbica, passou a mão na bunda do Emily e disse que ia matar o Emily e o marido dele no dia seguinte na luta. Isso provavelmente deixou o Emily completamente desnorteado, a ponto de, na luta, desferir uma sequência de golpes curvos, né, de cruzados e de ganchos, a ponto de deixar o oponente, o Benny the Kid, em coma. Ele foi nocauteado, ficou em coma e morreu 10 dias depois no hospital, sem levantar do coma. Aí o Emily carregou essa culpa durante anos e anos e anos, tornou-se um ativista do movimento LGBTQIA+, e só foi realmente ter uma paz na consciência quando foi pedir desculpas para o filho do Benny, uns 40 anos depois. Né? Então eu faço o Benny the Kid, dois garotos que se afastaram demais do sol, fala desse encontro, né, de tudo que está ao redor dessa luta de boxe entre esses dois homens negros jovens de 24 anos, naquela época, em 1962, quando o homossexualismo era crime nos Estados Unidos, né? E toda essa dimensão do colonialismo está presente ali, né? O Benny, por exemplo, ele trabalhava no canavial, ele era cubano, trabalhava no canavial em Cuba e foi tentar sorte como pugilista nos Estados Unidos, com o sonho de montar um açougue em Miami, sonho que ele evidentemente não conseguiu realizar, né? E aí é um trabalho belíssimo, lindíssimo de fotografia, de direção. A codireção é da Cibele Apes e a fotografia é excelente também. A trilha sonora da Dani Nega é um trabalho muito sedutor nesse sentido. Então, que a Lucélia procurou usar a estética do boxe para contar a história desses dois garotos que se afastaram demais do sol, né, porque são afro-caribenhos que foram tentar a vida em Nova York, numa terra fria, né, no meio da neve. Então, é um trabalho também que está na esteira de todas as minhas pesquisas há 20 anos e somou de uma forma muito bonita. Fiz amizades muito bonitas nesse trabalho, conheci a Carol Nóbrega, que foi nossa preparadora de boxe, conheci o Breno Macedo, da MM Boxe de Rio Claro, uma cidadezinha aqui de São Paulo, e comecei a treinar com eles também, né? O Breno é meu professor de boxe, a rapaziada do boxe autônomo aqui de São Paulo, da Casa do Povo, boxe antifascista, e, enfim, acho que é um curta que merece ser visto pela beleza, pela plástica fotográfica daquela obra audiovisual, mas pela história desses dois homens, né? Essa história traz muitas questões para a gente hoje em dia, né? Pô, a questão da homofobia, né? Do racismo, né? Como é que são os homens brancos que patrocinam esse esporte, né? Esse combate entre dois homens negros, né? Tivemos um trabalho intelectual formidável, como o Osmundo Pinho, lá da Bahia, que trouxe referências literárias do universo negro super importantes, como o Richard Wright e o Ralph Ellison. Então foi um trabalho que somou muito à minha vida como artista. Pô, sou profundamente grato por esse encontro com a Lucélia e o Sidney. E, pô, é um trabalho que se torna mais um impulso para continuar criando, produzindo, inventando, né? Da maneira que for possível. E tem diferença no processo de criação você fazer uma personagem que é fictícia ou é real? Tem diferença? Olha, para mim tem uma diferença bem sutil. A questão da ancestralidade. Porque, bem ou mal, estou falando de uma pessoa que nasceu, que já morreu, que é um Egum, é um ancestral, né? Então, eu como homem de axé, sinto uma profunda reverência em ter a oportunidade de entrar em contato com essa energia que está agora do outro lado da passagem. Além disso, eu estou filmando um filme, um longa com Antônio Pitanga, que é o Revolta dos Malês, e faço um personagem, um revolucionário que existiu também no século XIX, né, 1835. Um dos generais, assim, um dos organizadores da revolta, que é o Aruna, um homem, um africano nagô muçulmano, e um intelectual e um clérigo também, né, um religioso ao mesmo tempo, um combatente, um guerreiro. Então, falar dessas personagens tem
uma importância a mais, uma reverência a mais, é quase que um gesto de devoção, ter a oportunidade de jogar, né, de brincar, de interpretar, de performar a partir dessas energias. Pode ser uma Sim. diferença sutil, faz toda a diferença, né? Acho que é um momento de celebrar e de reverenciar essa ancestralidade. Pelo que eu vi do trailer, tem uma pegada teatral também, né? Como se fosse uma peça filmada. É, Ou não? tem uma pegada teatral, mas tudo que a Lucélia e a Cibele tentaram fazer é fugir do teatro filmado, né? Então é uma experiência de linguagem muito interessante. Essa pandemia ela abriu essa possibilidade, né? Ela obrigou a gente a estar reconstruindo a linguagem criativa. Você imaginar como é que você vai fazer um trabalho que seria originalmente teatro, adaptado para o audiovisual, assim, para fazer a transmissão remota. Pô, isso instiga, isso obriga a gente a criar soluções, a inventar soluções que sejam criativas e tenham qualidade dramatúrgica, qualidade estética, né? Enquanto obra. Então, eu diria nesse sentido, né? Vale a pena conferir o curta para ver que realmente não é um teatro filmado, mas é uma filmagem teatral, assim, dos elementos teatrais. Bem interessante nesse sentido. E se a gente quiser conferir, onde é que a gente assiste? Tem online, não tem? Não está registrado online. Poxa, infelizmente tem que. Pô, seguindo a página dos Crespos, né, o perfil dos Crespos no Instagram, eu tenho certeza que essas informações virão para o ano, porque as apresentações esse ano já foram encerradas. E esse trabalho não está liberado online, sabe? Acho que vai ter que esperar algum festival ou alguma mostra de filme online. Mas a melhor maneira de saber, de estar por dentro desse filme Dois Garotos que se Afastaram Demais do Sol, é seguir o perfil da companhia Os Crespos no Instagram, que lá a gente sempre tem essa informação. Ou se quiser também, eu tô no Instagram como Supermente_Black, se quiser ficar ligado, porque em geral, eu costumo fazer postagem mais da divulgação dos trabalhos mesmo, assim, sabe? Dos trabalhos que vão ser lançados, dos que estão rolando, processo criativo e tal. Então, acho que talvez o Instagram seja a melhor forma de estar conectado com essa fonte dessa informação. Massa, Rodrigo, muito obrigada. A gente vai Pô, finalizar por aqui. Foi uma conversa maravilhosa. Aprendi muito com você e eu tenho pô, certeza que quem está ouvindo também aprendeu muito. que E legal. eu gosto de encerrar sempre pedindo para a pessoa indicar um livro. Um livro, nossa, eu teria tantos para indicar. Pode ser um, é, Pode ser vários também. pode ser vários, né? Então, um livro que eu estou estudando agora, bom, eu acho que Pele Negra, Máscaras Brancas, do Frantz Fanon, é incontornável. Os Condenados da Terra, Primavera para Rosas Negras, da Lélia Gonzalez, que mais? Um livro de um pesquisador haitiano que acabou de ser lançado, chamado Paradoxo Haitiano, do Franz Rousseau Dels. Tem um perfil dele no Facebook, Franz, Frantz, Rousseau, Roussesseau, Dels, Deus, com acento no E, Dels, né? Franz Rousseau Dels, Paradoxo Haitiano. Fala de uma seguinte ideia: como é que um país como o Haiti, que liderou a primeira revolução negra que se livrou do colonialismo ocidental francês, e que por isso produziu grandes figuras ligadas à negritude, grandes figuras ligadas à importância da negritude, hoje em dia é um país em que as pessoas voluntariamente procuram clarear a pele e assumir um padrão de beleza europeu. Então o livro dele fala dessa sociologia do embranquecimento no Haiti. Esse, recomendo muito. Meu livro também, Para Perspectivismo, o Trágico, Relações Sociais e o Simbolismo de Exu, lançado pela editora Pecu, é uma das sugestões. E, eu sei lá, poderia ficar falando aqui, mas eu acho que
se privilegiarem no paradoxo haitiano do François Rousseau-Dels, eu ficaria de bom tamanho. Acho que a gente tem que ampliar a leitura, a discussão sobre o nosso próprio mundo, né? Sobre o que constitui esse mundo moderno, né? Qual é o papel realmente, qual é realmente o papel do racismo disso tudo, da invenção da raça, né? A ideia da ciência, da racionalidade, de humanidade também. Acho que é importante a gente pensar nesses fundamentos do mundo moderno, porque é um mundo que está em destruição. E aí a gente precisa decidir o que faremos com isso. Reconstruiremos outros com a mesma base ou precisamos destruir essas bases para construir alguma coisa diferente? Nesse sentido, acho que tem um poema do Aimé Césaire que tem uma frase que é lapidar, assim, para quem tem essa verve e essa responsabilidade revolucionária, né? Precisamos começar, a única coisa que vale a pena começar. Aí alguém pergunta, mas o quê? Aí o cara responde, o fim do mundo. Agora me diz uma coisa. Tu lançou um livro? Lancei em 2020, não sei se lembro, junho, julho, a minha dissertação de mestrado. Um conceito que eu comecei a desenvolver chamado baraperspectivismo, né, que é um conceito criado a partir do simbolismo mítico de Exu. Então, baraperspectivismo é esse conceito que eu comecei a desenvolver na minha pesquisa de mestrado, a partir do simbolismo mítico de Exu, para que eu pudesse desenvolver uma compreensão sobre o que era o mundo moderno e justamente os fundamentos desse mundo que eu falei agora há pouco. Né? O que era a razão, o que foi a invenção da raça, do racismo, a ideia de humanidade. Né? E eu criei um conceito a partir de um elemento mítico, porque o meu desejo na época era fazer uma crítica do papel da ciência, né? Desse racismo científico no processo de colonização e de escravização dos povos africanos. E agora eu desenvolvi esse baraperspectivismo para essa ideia do teatro de nação que eu falei, que orienta minha pesquisa agora. Antes eu estava falando mais de filosofia africana, sobre teoria do conhecimento, agora eu estou falando mais exatamente de teatro preto, sobre uma poética da revolta e tal. Então mudei dessa preocupação com o que é o conhecimento e o que significa o racismo científico, para o que é realmente o teatro preto que eu quero desenvolver agora, a partir dessa ideia do teatro de nação, de uma poética da revolta, de uma sabedoria muscular e tal. Mas aí o baraperspectivismo, o trágico, relações raciais e o simbolismo de Exu é esse livro que eu lancei ano passado, que é resultado da minha pesquisa de mestrado. Rodrigo, obrigada pela simpatia e pela disponibilidade. A gente vai encerrar por aqui. Beijo grande e espero você aqui em Recife mais uma vez. Valeu, Marinho. Um grande, forte, fraterno abraço para você. Um beijo. Também espero voltar para essa cidade maravilhosa para fazer o teatro e brincar no meu maracatu piaba de ouro também. Beijão. Tchau, tchau. E se você gostou do programa e quer me ajudar de alguma forma, envie o teu feedback com algum elogio, crítica ou sugestão para o Telegram do programa. É só digitar Jardim Elétrico Podcast. Não tem mistério, é fácil de encontrar. E se você quiser me ajudar financeiramente com alguma quantia, acesse o Apoia-se do programa. apoia.se/Jardim Elétrico Podcast. Obrigada.